irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez juntos e mais uma quarta-feira meditando na palavra do Senhor. E hoje nós vamos dar início a Ezequiel capítulo 47, meus irmãos, versículo 1 ao versículo 10. Nós estamos vendo aqui que a Jerusalém terrena está sendo invadida pelo Império Babilônico, porque eles não foram fiéis a Deus. Eles profanaram o templo, mas Deus tem um plano para um povo que realmente tem sede da verdadeira fonte de água viva. E nós sabemos que tudo aponta para aquilo que o Cordeiro fez por nós. Amém e amém, meus irmãos. Vamos então a essa leitura. Ezequiel 47, versículo 1 ao versículo 10. Prestem bem atenção. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente. Então, essas águas agora elas vão sair do templo e elas vão correr para fora do templo, meus irmãos. E eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Então, essa água ela sai do templo e ela vai se tornando cada vez mais um rio profundo. É isso que você está notando aqui, no versículo 4. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Está aumentando essas águas. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Então esse rio ele corre, ele vai correndo, ele vai cada vez crescendo e se tornando cada vez mais profundo. Então agora ele está à margem do rio, no versículo 7. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem à campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. É um rio que traz vida. Amém, amém. As águas se transformaram em um rio que ninguém podia atravessar, ele está à margem. Um rio que sai desse jardim do Éden, um rio que sai desse templo, desse santuário, do limiar do santuário. E toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe. Meus irmãos, peixes vivos. Amém, amém.
E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Amém, amém. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes, o seu peixe segundo as suas espécies. Será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Amém e amém, meus irmãos. E nós sabemos que isso tudo se cumpre na pessoa de Cristo Jesus. Ele é a árvore da vida. A árvore da vida que estava no jardim, meus irmãos. E quando bebemos de Cristo Jesus, um milagre acontece. Nós que estávamos mortos pelo pecado, por causa do pecado, hoje somos vivificados em Cristo Jesus e recebemos o seu Espírito Santo. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios, rios no plural, de água viva. Isso é o Espírito em nós, Cristo em nós, porque o que era morto foi vivificado. Isto ele, Jesus, disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Amém e amém. Eu gostaria agora de ler em Salmos. Vamos lá, meus irmãos, Salmo 46. Salmos 46, versículo 1 ao 5, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por quê? Porque nós temos a água viva, nós bebemos da água viva e do nosso interior flui rios de água viva. Amém, amém. É um rio que flui da árvore da vida. Versículo 2: Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Mas esse rio vivifica os mares, os peixes mortos que estão nos mares. Versículo 3: Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio, meus irmãos, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde até manhã. Amém e amém, meus irmãos. E essa figura que nós acabamos de ler em Ezequiel 45, versículo 1 a 10, preste bem atenção, porque é um simbolismo paralelo à narrativa de Gênesis capítulo 2, porque nós estamos falando de um santuário que simboliza o descanso de Deus, o jardim do Éden, onde nós somos regados pelo Senhor com a sua palavra, com o seu espírito, com a sua presença, meus irmãos. Mas em Gênesis capítulo 2 ainda não havia pecado. Então nós vamos ler agora Gênesis 2, a partir do versículo 7. Vamos lá, meus irmãos, e fazer essa analogia. Porque do limiar do templo vai fluindo uma água que vai crescendo e se aprofundando. E ela vai até o mar morto, e o que é mar morto? Ela vivifica, ela traz vida. Então agora nós vamos para Gênesis capítulo 2, versículo 7. Vamos lá, meus irmãos. Gênesis 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Alma vivente. Então somos criados do nada. Nos tornamos alma vivente. Lá em Ezequiel fala que todos os seres viventes, eles se retornariam à vida, seriam revigorados, vivificados, meus irmãos. Por quê? Porque o Espírito Santo, Jesus Cristo, Cristo nos vivifica, meus irmãos. Quando temos comunhão com Cristo, quando bebemos da sua água, nos tornamos uma nova criação. Amém, amém, meus irmãos. Vamos lá. Eu gostaria de ler em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Presta atenção, 1 Coríntios 15,
45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Cristo Jesus, porém, é espírito vivificante. Amém, amém. Se alguém tem sede, venha a mim. Se alguém tem sede, venha a mim. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O sopro vivificante de Cristo Jesus, ele nos vivifica. Amém, amém. João 6, vamos lá, João 6, 63, diz assim: o Espírito é o que vivifica. Amém, amém. Não somente entender, decorar a Bíblia, mas é o Espírito de Cristo em nós que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Amém, amém. Veja bem aqui o que está escrito, que Jesus falou. As palavras que eu vos tenho dito são espírito, são vida, vida. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós recebemos o Espírito de Cristo e o Espírito Santo nos vivifica, meus irmãos. E agora, voltando para Gênesis, capítulo 2, versículo 8, nós vemos aqui, então, a figura da presença de Deus, o descanso, o jardim do Éden, como santuário lá em Ezequiel. O santuário que ele viu, que ele está vendo e que nós acabamos de ler em Ezequiel 47, versículo 1 a 10. Aqui é antes do pecado. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então Deus criou o homem do nada e depois o formou, o modelou, segundo a sua imagem. Nós tínhamos comunhão com o Criador e fomos colocados ali para termos descanso com Deus. Amém, amém. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento. E ali havia um rio que regava as árvores. E também a árvore da vida, Jesus, no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Meus irmãos, sem Jesus, nós apenas temos o conhecimento de Deus, o conhecimento daquilo que está escrito na Bíblia. Mas do que adianta o conhecimento de Deus sem ter o Espírito vivificante? Então, mesmo conhecendo o bem e o mal, continuamos mortos. É necessário nos alimentarmos apenas da árvore da vida e não roubarmos o conhecimento de Deus para nós próprios, para o nosso próprio proveito. E era isso o jardim do Éden: deliciar-se de Deus, ter uma boa vida na presença de Deus em deleite, regado pela sua palavra. Éramos férteis em Cristo Jesus, com a árvore da vida, nos alimentando da árvore da vida. Eu gostaria de ler agora em Isaías, meus irmãos. Vamos lá. Isaías 51, versículo 3. Com o pecado, todo esse jardim se tornou um deserto. O homem hoje, mesmo tendo conhecimento de Deus, do bem e do mal, mesmo entendendo às vezes toda a letra da Bíblia, as pessoas vivem com fome num deserto, ansiosas, fracas. Mas quando nós nos alimentamos do Espírito de Cristo Jesus, somos vivificados. E aí o deserto começa a florescer novamente, porque o Senhor tem piedade de Sião,
Terá piedade de todos os lugares assolados dela e fará o seu deserto como Éden. Então, uma pessoa que prova de Cristo, uma pessoa que prova da árvore da vida, se torna como Éden, no descanso. É isso, meus irmãos. Sim. Terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Então o Senhor, ele nos propõe hoje, nesse deserto, no momento que nós estamos vivendo nessa história, que nós estamos vivendo no Brasil, ele promete que aqui sim nós podemos estar no jardim do Senhor. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, a árvore da vida, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Sim, meus irmãos, regozijo e alegria se acharão nela. Ações de graças e som de música. Amém, amém, meus irmãos. E vamos continuar então com Gênesis 2. Versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento, meus irmãos, mas não discernimento, conhecimento do bem e do mal. E aí vai, meus irmãos, versículo 10, muito importante. Versículo 10 mostra que esse rio, já naquela época, ele banhava as nações, ele fertilizava as nações, ele dava crescimento às nações. Olha só, meus irmãos, como aquele santuário lá em Ezequiel, que sai do limiar do templo, vai até o Mar Morto e traz vida, vivifica os peixes que estavam mortos. Aqui a mesma coisa, antes do pecado já era esse rio. Esse rio sempre foi. Meus irmãos, presta atenção. E saiu um rio do Éden, do limiar do santuário, que simboliza a presença de Deus, e ali estava a árvore da vida. E saía um rio do Éden para regar o jardim. Se esse jardim não for regado, se ele não for regado por esse rio que sai da árvore, esse jardim se transformará num deserto, numa Jerusalém destruída pelo Império Babilônico. Sim, meus irmãos. Presta atenção. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Ele ia para todas as nações. O primeiro chama-se Pison, o rio Pison, que simboliza crescimento, transbordamento, espalhar-se. Esse rio de água viva, vivificante, esse espírito trazia crescimento, ele transbordava, ele espalhava-se, fertilizando a terra. Amém e amém. É o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bdélio e a pedra de ônix. O ouro simboliza riqueza, é o que o Espírito traz, pureza, glória. Bdélio é uma resina aromática semelhante à mirra, um perfume. O ônix simboliza beleza, santidade, ornamento espiritual. É o que esse rio fazia, o que ele trazia, ele vivificava. Versículo 13. O segundo rio chama-se Gion. Gion é um rio que rompe, ele jorra com força, meus irmãos, com força o Espírito de Deus, ele vem em nossos corações, e hoje nós somos santuário do Deus vivo. Amém, amém. E o que pode fazer Deus em nós?
transformar o deserto no Éden, no jardim. Amém e amém, meus irmãos. É o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre. E Tigre significa rápido, afiado. Então, quando você bebe de Cristo Jesus, isso tem uma transformação rápida, instantânea na sua vida. Amém. É o Espírito de Cristo vivificante. Algo rápido, afiado, é uma correnteza que é rápida, que nos toma por inteiro, meus irmãos. É o que corre pelo oriente da Síria, é o rio que rega as nações, meus irmãos. E o quarto é o Eufrates. Eufrates significa frutífero, águas que produzem fertilidade. A verdadeira fertilidade é o Espírito de Cristo que nos vivifica. Amém, amém. Amém, amém. Vamos colocar legalismo no lugar desse rio? Não, não vamos fazer isso. O rio é símbolo de vitalidade, ele fluía por todas as nações, saindo ali do Éden, onde o homem tinha sido colocado. E é a cura para as nações. A cura para as nações. Eu gostaria de ler agora em Apocalipse, meus irmãos. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 ao 2. O que nós vemos lá em Apocalipse? Quando nós estamos finalizando a história de Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Então me mostrou o rio da água viva. E é incrível que esse rio... Deus quer que esse rio esteja em nós, por meio da árvore da vida, por meio de Cristo Jesus. Amém, amém. Então me mostrou o rio d'água viva, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos. Então, é um rio que dá vitalidade. É um rio frutífero que traz com que nós frutifiquemos, que cresçamos no caráter de Deus, na imagem de Deus, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Em Ezequiel nós já temos então a história do pecado, mas nós vemos que esse rio ele continua fertilizando. Existe um caminho, e esse caminho é o Cordeiro que morreu pelos nossos pecados. Hoje nós podemos estar no jardim do Éden novamente. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, como no jardim do Éden, como no limiar do templo. Porque hoje nós somos santuário do Espírito Santo. Amém, amém. A cura para as nações. Apocalipse capítulo 12. Versículo 15 ao 16. Meus irmãos, mas existe uma guerra, uma luta, porque Satanás, ele imita a Deus, ele imita Cristo, e ele forja um rio falsificado, que é a grande Babilônia, a falsa religião do legalismo, meus irmãos. É uma religião criada por homens, inspirada por Satanás. Olha só, meus irmãos, isso precisa ser lido. Então a serpente, que é Satanás, arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio. A falsa religião que não vivifica, onde vemos pessoas que estão sentadas ouvindo uma palavra que não está vivificando, são peixes mortos. Não creram na palavra,
não creram realmente, não beberam de Cristo, mas de outros cálices, de outras fontes, de águas amargas, meus irmãos. Satanás, ele também forja um rio, a fim de fazer que ela, a mulher, a igreja, fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, porque todo legalismo cai por terra. A pessoa legalista, ela cai no pecado porque ela não é vivificada pelo Espírito Santo. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrogado da sua boca, arrojado de sua boca. Qual mensagem temos ouvido? De que rio temos bebido? Meus irmãos, Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, amém, amém, do seu interior fluirão rios de água viva. E essa é a característica de quem está bebendo de Cristo. A vida. Amém e amém. É isso que nós estamos lendo em João 7, versículo 37 ao 39. Gostaria de ler também em João, vamos lá, meus irmãos, João capítulo 20, versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém e amém. O Senhor Jesus, ele quer soprar sobre nós o seu Espírito e nos vivificar e nos tornar vivos, peixes vivos. E onde esse rio correr, ele vai trazer vida, porque Jesus, ele é a árvore da vida. Meus irmãos, não se esqueça, 1 João, meus irmãos, 1 João, capítulo 5, versículo 11, diz assim, 11 ao 12, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. E esta vida está no seu Filho. Se você é um peixe morto, é porque você não tem a vida. Você não crê em Cristo, mas num rio falsificado. Porque aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E o rio, ele vivifica, o Espírito, ele vivifica. Amém, amém. Pulando para o versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento. Amém, amém. Não é conhecimento do bem e do mal, é entendimento para reconhecermos o verdadeiro, a árvore da vida, Cristo Jesus. A pessoa que tem o Espírito Santo acredita em mentiras? Não. Porque o Filho tem nos dado conhecimento e entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos do rio falsificado, arrojado pela boca da serpente. Porque Jesus Cristo é o verdadeiro e quem tem o Espírito reconhece o verdadeiro. Amém, amém. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém e amém. O Espírito vivifica. O Espírito vivifica. Amém e amém. Senhor Jesus, muito obrigada porque cremos que Tu és vivo, ressurreto e que o Espírito foi soprado nos nossos corações e somos batizados por Ti no Teu Espírito Santo e não estamos mais mortos e queremos
falar aquilo que é verdadeiro para trazer vida nesse deserto. No deserto, no coração das pessoas que ainda não entenderam que o Espírito vivifica. Tu és o único cálice, o sangue que foi derramado por nós, o corpo que foi dado para nós, para que pudéssemos ser livres do pecado e termos acesso a Ti, a Deus. Estamos na presença de Deus, no Éden, no jardim, sendo a cada dia regado por Ti com a Tua água, com a Tua chuva, Senhor Jesus. Muito obrigada porque Tu és real, Tu és um Deus que fala a cada dia, todos os dias. Senhor Jesus, Tu és a vida eterna. Amém e amém. Inscreva-se nesse canal, deixe seu like. Pastor Natanael é isso, não beber de outros cálices, não dar ouvidos àquilo que a serpente está falando, um rio falsificado, cálices diversos, idolatria na igreja, onde os peixes que estão na igreja estão mortos, mas nós somos vivificados por Cristo Jesus, o Espírito vivifica, porque ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, e nós cremos na árvore da vida. Amém e amém, meus irmãos. E até a próxima quarta-feira, vivificados. Amém, amém. Go tell it on the mountain.